A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais conhecidas e profundas contadas por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Ela não é apenas um relato moral, mas uma revelação do coração de Deus, de sua graça, misericórdia e amor incondicional. Ao longo dessa narrativa simples, porém extremamente rica, Jesus apresenta verdades eternas sobre arrependimento, perdão, restauração, orgulho, justiça própria e o verdadeiro significado de ser filho. Cada detalhe da parábola carrega ensinamentos que atravessam gerações e continuam confrontando o coração humano até hoje. Jesus inicia a história dizendo que um homem tinha 2 filhos. Desde o começo, somos levados a compreender que o foco não está apenas no filho que se perde, mas também naquele que permanece em casa. Ambos são filhos, ambos pertencem ao pai, mas ambos se relacionam com ele de formas completamente diferentes. Isso já nos ensina que é possível estar dentro da casa do pai e ainda assim distante de seu coração. A parábola não é apenas sobre rebeldia evidente, mas também sobre uma obediência vazia e orgulhosa. O filho mais novo pede ao pai a parte da herança que lhe caberia. Esse pedido, dentro da cultura judaica da época, era extremamente ofensivo. Pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo equivalia a dizer: "Para mim, o Senhor já está morto." Esse gesto revela um coração egoísta, impaciente e insatisfeito. O filho não queria o pai, queria apenas o que o pai podia lhe dar. Esse é um dos primeiros grandes ensinamentos da parábola: o perigo de buscar as bênçãos de Deus sem desejar um relacionamento com Ele. O pai, surpreendentemente, concede o pedido. Ele divide os bens entre os filhos e permite que o mais novo siga seu próprio caminho. Aqui, aprendemos algo fundamental sobre Deus. Ele respeita o livre-arbítrio humano. Deus não força ninguém a permanecer em sua presença. Ele permite que façamos escolhas, mesmo sabendo que essas escolhas podem nos conduzir à dor e à destruição. O amor verdadeiro não aprisiona. Ele permite partir mesmo quando isso causa sofrimento. O filho mais novo parte para uma terra distante e ali desperdiça toda a sua herança, vivendo de forma dissoluta. A Bíblia não entra em detalhes sobre todos os seus pecados, mas deixa claro que ele viveu sem limites, sem responsabilidade e sem temor. Isso simboliza uma vida afastada de Deus, guiada apenas pelos desejos da carne e pelas ilusões momentâneas de prazer. Muitos começam essa jornada acreditando que a liberdade está longe da casa do Pai, quando, na verdade, estão caminhando em direção à escravidão. Depois de gastar tudo, surge uma grande fome naquela terra. Esse detalhe é profundamente simbólico. A fome representa o vazio que inevitavelmente chega quando nos afastamos de Deus. Enquanto há recursos, ilusões e prazeres, a sensação de autonomia parece suficiente. Mas quando tudo acaba, a realidade se impõe. O mundo não oferece segurança verdadeira. Aquilo que parecia liberdade se revela instável e cruel. O filho, agora necessitado, passa a trabalhar cuidando de porcos, algo humilhante para um judeu, pois os porcos eram considerados animais impuros. Ele chega a desejar comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe é dado. Esse é o ponto mais baixo de sua jornada. Aqui, aprendemos que o pecado sempre promete mais do que entrega e sempre cobra um preço mais alto do que imaginamos. O afastamento de Deus não acontece de uma vez. É um processo gradual que termina em degradação espiritual, emocional e muitas vezes física. É nesse momento de extrema miséria que a Bíblia diz que ele caiu em si. Essa frase é curta, mas extremamente poderosa. Cair em si significa despertar, reconhecer a própria condição, enxergar a verdade sem auto-engano. O arrependimento genuíno começa quando paramos de justificar nossos erros e assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. O filho lembra-se da casa do pai e percebe que até os empregados tinham pão em abundância, enquanto ele morria de fome. Esse reconhecimento não é apenas intelectual, ele gera uma decisão. O filho decide voltar.
Ele ensaia um discurso, planejando confessar seu pecado e pedir para ser tratado como um empregado. Aqui vemos um ensinamento profundo sobre o arrependimento. Ele envolve reconhecimento do pecado, humildade e mudança de direção. O filho não apenas sente remorso, ele se levanta e caminha de volta. Arrependimento verdadeiro sempre produz ação. Enquanto o filho ainda está longe, o pai o vê. Esse detalhe revela algo extraordinário sobre o coração do pai. Ele estava atento, esperando, observando o horizonte. Isso nos ensina que Deus nunca deixa de esperar pelo retorno de seus filhos. Mesmo quando nos afastamos, ele permanece vigilante, desejoso de restaurar o relacionamento. O pai corre ao encontro do filho, algo incomum para um homem mais velho naquela cultura, pois correr era considerado indigno. Mas o amor do pai supera qualquer protocolo social. O pai abraça o filho e o beija antes mesmo de ouvir sua confissão. Isso demonstra que o amor e o perdão do pai não são condicionados à perfeição do arrependimento, mas à disposição do coração. O filho começa a confessar seu pecado, mas o pai não permite que ele termine o discurso de se tornar empregado. O pai não aceita um relacionamento baseado em culpa ou mérito. Ele restaura o filho à sua posição original. O pai manda trazer a melhor roupa, colocar um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Cada um desses elementos carrega um significado profundo. A roupa simboliza honra e restauração. O anel representa autoridade e filiação. As sandálias indicam liberdade, pois escravos andavam descalços. O pai está declarando publicamente que aquele filho não é um servo, mas um herdeiro restaurado. Isso nos ensina que, quando Deus perdoa, Ele não nos recebe como servos humilhados, mas como filhos amados. O pai também manda preparar um grande banquete, pois, segundo ele, aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa declaração revela que o afastamento de Deus é comparado à morte espiritual, e o arrependimento é visto como ressurreição. A restauração não é silenciosa, ela é celebrada. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. O perdão de Deus não é frio ou distante, é cheio de alegria. Nesse ponto da parábola, a atenção se volta para o filho mais velho. Ele estava no campo, trabalhando, e ao retornar, ouve a música e a celebração. Ao saber o motivo da festa, ele se enche de ira e se recusa a entrar. Aqui, Jesus começa a confrontar aqueles que, embora estejam próximos fisicamente, estão distantes espiritualmente. O filho mais velho representa todos aqueles que se consideram justos por suas obras. O filho mais velho se dirige ao pai com dureza, reclamando que nunca recebeu uma festa, apesar de sempre obedecer. Ele não chama o irmão de meu irmão, mas de esse teu filho, revelando desprezo e distanciamento. Seu coração está cheio de comparação, ressentimento e orgulho. Ele não consegue se alegrar com a restauração do outro porque está preso à lógica do mérito. O pai, com a mesma graça demonstrada ao filho mais novo, sai ao encontro do filho mais velho e o convida a entrar. Ele afirma que tudo o que tem pertence a ele, mas que era necessário celebrar, pois o irmão estava perdido e foi encontrado. Aqui aprendemos que a justiça própria impede a comunhão e nos afasta da alegria do pai. O filho mais velho estava na casa, mas não desfrutava do relacionamento. Ele obedecia, mas não conhecia o coração do pai. A parábola termina sem revelar a reação final do filho mais velho. Jesus deixa a história em aberto, para que cada ouvinte se identifique e reflita. Somos convidados a nos perguntar: com qual dos filhos nos parecemos? Com aquele que se afastou visivelmente ou com aquele que permaneceu fisicamente, mas com o coração endurecido? Um dos maiores ensinamentos da parábola do filho pródigo é que todos nós, de alguma forma, somos filhos pródigos. Alguns se perdem na rebeldia explícita, outros se perdem na religião vazia. Ambos precisam da graça do Pai. Deus não está interessado apenas em comportamento externo, mas em relacionamento genuíno.
A parábola também nos ensina que não existe distância grande demais que o amor de Deus não possa alcançar. Não importa o quão longe alguém tenha ido, sempre há um caminho de volta. O arrependimento abre a porta para a restauração, e o Pai está sempre disposto a perdoar. O passado não define o futuro quando há arrependimento sincero. Outro ensinamento profundo é que o amor de Deus não é negociável. O filho mais novo tentou negociar sua posição, oferecendo-se como servo. O filho mais velho tentou negociar o amor do pai com base em sua obediência. Ambos estavam errados. O amor do pai é graça, não salário. Ele não é conquistado por obras nem perdido por falhas. A parábola revela também que Deus se alegra mais com a restauração do que com a punição. O pai não faz perguntas, não investiga detalhes do pecado, não exige explicações. Ele restaura. Isso não significa que Deus ignora o pecado, mas que ele valoriza mais o coração arrependido do que a condenação. Há também um ensino sobre identidade. O filho mais novo esqueceu quem era quando deixou a casa. O filho mais velho também não compreendia plenamente sua identidade, pois se via como servo e não como herdeiro. Quando não entendemos quem somos em Deus, vivemos de forma distorcida, seja na rebeldia, seja no legalismo. A parábola nos chama a refletir sobre como reagimos à graça concedida aos outros. Celebramos a restauração ou nos ressentimos? Conseguimos enxergar as pessoas com os olhos do Pai ou apenas através de nossas próprias expectativas e julgamentos? O coração do Pai é inclusivo, restaurador e misericordioso. Outro ensinamento essencial é que Deus toma a iniciativa da reconciliação. O pai corre ao encontro do filho mais novo e sai para falar com o filho mais velho. Isso revela um Deus ativo, que busca, chama e convida. A salvação não começa com o esforço humano, mas com a graça divina. A parábola também ensina que a verdadeira obediência nasce do amor, não do medo ou da obrigação. O filho mais velho obedecia, mas seu coração estava distante. Deus deseja filhos que se relacionem com Ele por amor, não por medo de punição ou desejo de recompensa. O banquete simboliza a comunhão restaurada. Estar à mesa com o Pai é o maior privilégio do filho. A vida cristã não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre desfrutar da presença de Deus. Quando compreendemos isso, nossa fé deixa de ser pesada e se torna fonte de alegria. Por fim, a parábola do filho pródigo nos revela o retrato mais claro do Evangelho. Um pai amoroso, filhos perdidos, graça abundante, restauração completa e alegria no retorno. Essa história continua ecoando ao longo dos séculos, porque fala diretamente à condição humana. Todos nós ansiamos por pertencimento, perdão e amor incondicional. A mensagem final da parábola é um convite. Um convite ao arrependimento, à humildade, à restauração e à comunhão. Seja qual for o lugar em que alguém se encontre, o Pai continua esperando, com os braços abertos, pronto para receber, perdoar e restaurar. Essa é a essência do Evangelho e o maior ensinamento da parábola do filho pródigo.